Neste clipe, que é o primeiro de dois, trataremos da carta de Nichols. Neste clipe, vamos apresentar a carta de Nichols e no próximo, que chamaremos de carta de Nichols 2, mostraremos como utilizar a carta de Nichols no contexto de um exemplo. O assunto começou sendo tratado neste vídeo, chamado malha aberta versus malha fechada, e basicamente vou aproveitar algumas discussões anteriormente feitas. Se você não assistiu esse vídeo, sugiro que você assista o vídeo antes de assistir o presente. Nosso ponto de partida neste vídeo é esta malha fechada, em que a função de transferência de ramo direto é igual à função de transferência de malha, que é simplesmente G de Z. Poderia ser alguma coisa mais complicada, reduzir a G de Z simplesmente para ficar mais fácil de escrever. A resposta em frequência de malha aberta, nesse caso, é simplesmente G de E elevado a J ômega T. E como vimos neste vídeo, a resposta em frequência de malha fechada pode ser escrita da seguinte maneira: C elevado a J ômega T sobre R elevado a J ômega T é igual a G E elevado a J ômega T sobre 1 mais G E elevado a J ômega T. Desejamos fazer interpretações gráficas, geométricas dessa resposta em frequência. E para isso, então, apresentamos aqui o plano complexo. Eixo X é o eixo real, eixo Y é o eixo imaginário. E esta resposta em frequência de malha aberta pode ser graficada, representada nesse plano por meio de uma curva parametrizada em frequência. Isso significa que a frequência corre ao longo dessa curva, frequências tendendo a zero nessa extremidade e frequências tendendo à máxima frequência possível, que no caso discreto é ωs sobre 2, em que ωs é a frequência de amostragem, é indicada aqui nesse ponto. Se estivéssemos tratando de um sistema em tempo contínuo, isso seria G de J ômega, e a curva terminaria na origem para frequências tendendo a infinito. No caso discreto, o teorema da amostragem nos limita a frequências na faixa até ωs sobre 2. Muito bem. Então, dado um ponto qualquer aqui sobre essa curva, esse ponto corresponde a uma frequência, digamos, ω0. Nesse caso, podemos dizer que a resposta em frequência na frequência ω0 é C de E elevado a J ômega 0T sobre R elevado a J ômega 0T, que substituindo é simplesmente esta expressão aqui. E desejaremos representar isso geometricamente. O numerador é simplesmente este número complexo, e o denominador veremos que poderemos representá-lo por este número complexo. O numerador ele pode ser entendido como esse módulo, que é o módulo de G elevado a J ômega 0T, e essa fase que indicaremos por alfa, uma fase negativa. Então, o numerador podemos indicar assim: módulo de G elevado a J ômega 0T com fase alfa. Agora, o que é o denominador? É o número complexo do numerador mais 1. Então, se nós viermos aqui e somarmos 1 a este vetor, observe o que teremos. Teremos alguma coisa assim. Este vetor, a menos de um deslocamento, é igual a este. Em outras palavras, aqui nós podemos
daqui tirar o módulo é exatamente o mesmo, então módulo de 1 mais G é elevado a J ômega 0 T grande, ok? E a fase nós vamos indicar aqui por beta, essa fase é igual a essa. Então, tanto faz olharmos para esse ou olharmos para esse. Então, aqui podemos escrever assim, módulo de 1 mais G elevado a J ômega 0 T, fase beta. Isso está na forma de um número complexo de módulo M, que é a razão deste módulo sobre este módulo, com fase alfa menos beta, ou ainda podemos escrever assim, elevado a Jφ, em que φ é alfa menos beta. Então, observe que o que fizemos até aqui é simplesmente representar graficamente uma resposta em frequência de malha fechada a partir da sua curva de resposta em frequência de malha aberta. Como fazemos isso? Marcamos um ponto, ligamos a origem, marcamos desse mesmo ponto, ligamos ao ponto menos 1 e dizemos este módulo sobre este módulo, chamamos de M, esta fase menos esta fase, chamamos de, por exemplo, φ. Usaremos isso, exploraremos isso nos próximos slides. Aqui faremos uma pergunta de caráter um pouco mais geral. Então, imaginemos um ponto qualquer aqui, vamos marcar o menos 1, faremos como fizemos na transparência anterior, o slide anterior, imagem anterior, como quiser chamar. Chamamos esse ponto, corresponde a uma frequência, por exemplo, ômega 1, imaginando que uma resposta em frequência de malha aberta passe por esse ponto. Esse módulo, para facilitar, vamos chamar de A1, com fase alfa 1. Esse módulo B1, com fase beta 1. Então, o que vimos é que a resposta em frequência em malha fechada no ponto 1, que é a frequência ômega 1, por exemplo, é simplesmente o módulo de A1, que aqui já estou indicando o módulo, A1 sobre B1, fase alfa 1 menos beta 1. Perfeito. Sem novidades. Tomemos um outro ponto, por exemplo, correspondendo a uma frequência ômega 2, alguma outra resposta em frequência de malha aberta que passe aqui, por exemplo. Então, ligamos o ponto à origem, ligamos o ponto ao ponto menos 1, chamamos isto aqui de A2, chamamos isto aqui de B2, esta fase aqui, por exemplo, de alfa 2 e esta fase aqui, por exemplo, de beta 2. Então, podemos, mais uma vez, escrever que a resposta em frequência hipotética de uma em malha fechada nesse ponto ômega 2 poderia ser escrito como A2 sobre B2 fase alfa 2 menos beta 2. Muito bem. Agora, fazemos a seguinte pergunta. Será que é possível indicar ou encontrar neste plano pontos diversos, infinitos, se for o caso, ômega i, tais que esses módulos sejam iguais? Ou seja, pontos neste plano que resultem numa função de transferência em malha fechada com o mesmo ganho? A resposta a essa pergunta é positiva e o lugar geométrico dos lugares, dos pontos correspondentes a ganhos idênticos são círculos. Nós não vamos desenvolver as equações, não é necessário, mas a interpretação ela é importante. São círculos não concêntricos, e eles estão indicados aqui, sendo que cada círculo corresponde a frequência, a ganhos constantes. Então, por exemplo,
Vamos pegar um ponto aqui sobre esse círculo que corresponde a um ganho de 1,4. Então, vamos fazer o procedimento anterior. Observe que o ponto origem está aqui e o ponto menos 1 está aqui. Agora eu vou ligar esses dois pontos. Dessa vez eu trouxe uma régua. Então, está aqui. E o outro ponto está aqui. Muito bem. Chamemos isso aqui de A1, esse de B1. Então, A1 sobre B1 é igual... Agora eu vou medir. Vou usar a régua. Vou medir aqui. Eu encontro alguma coisa em torno de 47 milímetros. E aqui eu encontro alguma coisa em torno de 33 milímetros. Se fizermos essa conta, calculadora em mãos, 47 dividido por 33, eu encontro 1,42. Esse número corresponde a isso daqui. E a questão é que isso é verdadeiro independente do ponto sobre esse círculo. Então, se eu pegar qualquer ponto sobre esse círculo e fizer a mesma manobra, né, a mesma conta, então está aqui, esse daqui e esse daqui, nós vamos achar um A2, um B2, eu vou medir o A2 dá em torno de, deixa eu tirar o óculos aqui, 22 milímetros, então A2 é alguma coisa em torno de 22 milímetros, o B2 aproxima-se de 14 milímetros, e se fizermos essa conta, calculadora em mãos, 22 dividido por 14, encontro 1,57. A minha aproximação está um pouco pior, mas esse número corresponde, se fizer a conta certinho, nós veremos que todos os pontos ao longo dessa circunferência têm esse ganho de 1,4, exatamente o mesmo para todos os demais círculos. Esses círculos, então, são chamados de círculos M. Círculos M. Okay? Então, eles correspondem a valores no plano que correspondem a ganhos de malha fechada idênticos. Podemos fazer a mesma pergunta com respeito à fase. E a resposta é: também conseguimos encontrar lugar geométrico correspondendo à fase constante. São círculos também dispostos de uma forma diferente. Aqui é um pouco mais fácil de verificar. Eu vou escolher dois pontos simples. Então, por exemplo, se eu pegar esse ponto daqui, então ligamos a origem está aqui, o ponto menos 1 está aqui. Eu vou ligar esse a esse, eu vou ligar esse a este, esta fase alfa 1, esta fase beta 1, alfa 1 vemos que é menos 90 graus, eu vou fazer positivo e depois considerar negativo. Tá? Então, 90 menos 45, isso é igual a 45 no sentido negativo, portanto, menos 45. Pegarmos, por exemplo, este valor. Então, este valor nós podemos ligar aqui, este ponto, né? Esse ponto e esse ponto aqui. Então, esse ângulo daqui chamamos de alfa 2, esse ângulo aqui chamamos de beta 2. Alfa 2 é 135, menos 90, que é beta 2, e isso aqui é 45. No sentido negativo, menos 45. Ou seja, qualquer ponto tomado ao longo dessa circunferência dá uma fase constante igual a menos 45. Portanto, esses círculos são chamados de círculos N e correspondem a lugar geométrico
que em malha fechada resultam na mesma fase. Os conceitos de círculos M e N foram propostos pela primeira vez por Albert Hall, que está aqui, a sua foto, na sua tese de doutorado, cujo título está aqui, defendida no MIT, em 1943, e essa tese foi posteriormente publicada, agora na forma de quase de um livro, de uma apostila, em 1947. Então, os conceito de círculos M e N são devidos a Albert Hall. Inclusive, isso nunca chegou a colar muito, mas esses diagramas chegaram a ser chamados de diagramas de Hall. Muito bem, então vamos mudar um pouquinho de assunto, voltarmos à questão da resposta em frequência e agora queremos pensar em termos de maneiras de representar essa resposta em frequência. Já vimos duas maneiras conhecidas. Uma delas é em se tratando de uma função complexa, então podemos pensar nela como uma função real, mais uma parte imaginária que também é função da frequência. Essa função pode ser indicada no plano complexo, real e imaginário, e aqui temos o conhecido diagrama polar, em que G elevado a J ômega T, essa curva, digamos, parametrizada pela frequência. A frequência corre aqui ao longo dessa curva. Mais uma vez, no caso contínuo, isso aqui termina na origem. Uma outra alternativa é pensarmos nessa mesma função complexa como sendo um módulo e uma fase, ambas em função de frequência. Então, se usarmos essa escala logarítmica, e por exemplo, e essa escala vertical em dB, que também é uma escala logarítmica, e fizermos o gráfico do módulo, então temos alguma coisa que nos lembra o módulo de um diagrama de Bode. E a fase também podemos indicar aqui. Então, temos alguma coisa assim, chamamos isso aqui, então, de diagrama polar, ou diagrama de Nyquist, ou Nyquist. Isso aqui é o diagrama de Bode. Okay? Observe que é a representação da mesma função chamada resposta em frequência. E normalmente usamos isso aqui para traçar a resposta em frequência de malha. Mas ainda há uma terceira alternativa. A terceira alternativa é vir para o plano, representar o módulo aqui em dB, então módulo em dB, como no caso do diagrama de Bode, e neste eixo, ao invés de frequência, nós vamos colocar a fase da função. Então, compulsoriamente, a frequência vai ter que correr ao longo dessa curva. Então, é uma curva também parametrizada em frequência, em que frequências tendem a zero nessa direção e a frequência tende à frequência máxima ômega s sobre 2 nesta direção. Então, este é o diagrama. Chama-se módulo em dB por fase em graus. E será extremamente útil porque, aliás, é nesses eixos que é traçado o diagrama de Nichols. Então, por fim, temos aqui um exemplo de uma carta de Nichols, módulo em dB, fase em graus. É isso que encontramos nesses eixos. E aí vocês podem se perguntar o que aparece aqui nessa confusão interior a essa carta. O que vemos aqui são precisamente o conjunto de círculos M e círculos N, só que não mais representados
naqueles eixos das coordenadas cartesianas. Por isso que aqui não são círculos, lá eram círculos. Aqui, a hora que mudamos para esses eixos, os círculos tornam-se estas curvas. Então, observe, estes círculos aqui, essas curvas indicadas por valores de ganho em dB, eles são, têm a sua origem nos círculos círculos M. Idem para cá, né? Isso aqui é a mesma coisa. Isso aqui, esses aqui, tudo isso aqui são círculos M representados nesses novos eixos e, portanto, não mais são círculos. E eu vou mudar de cor aqui, pegar um azul claro, para indicar essas outras curvas aqui. Elas têm sua origem nos círculos N. Observem que essas curvas têm indicação de graus. Okay? Então, a carta de Nichols nada mais é do que o conjunto de círculos M em vermelho, os círculos N em azul, mapeados para estes eixos e, portanto, não mais tem aparência de círculos, mas a interpretação deles é a mesma. Todos os valores ao longo dessa curva, por exemplo, correspondem a sistemas de malha fechada com ganho de 0,1 dB. Todos os valores, por exemplo, ao longo dessa curva, correspondem a sistemas em malha fechada cuja resposta em frequência tem valor de fase igual a menos 30 e assim sucessivamente. No próximo vídeo, que chamaremos de carta de Nichols 2, usaremos essa carta no contexto de um exemplo e mostraremos como que ela é útil para determinar uma série de características do sistema em malha fechada a partir da resposta em frequência em malha aberta.